Nós já estamos de volta com o nosso cotidiano. Olha, nesta segunda-feira, uma coisa muito gostosa que nós vamos debater aqui, vamos falar de livros, de literatura, de histórias que sempre o cotidiano tem trazido para você de casa. E hoje eu vou receber o autor, um dos autores do livro As Primas Sapecas do Samba. Calma que a gente vai explicar para vocês. Nós vamos falar um pouquinho de carnaval e literatura. Hoje eu estou recebendo na nossa sala Anderson Baltar, um dos autores, olha aí, já está lá, um dos autores do livro, que é As Primas Sapecas do Samba. E qual foi a ideia deles? Eles escrevem as histórias das escolas de samba, enfim. Mas, Anderson, antes de mais nada, boa noite, muito obrigado por ter vindo até a nossa emissora. Como é que surgiu essa história? Porque você fala no livro, inclusive que vai ser lançado amanhã, terça-feira, vocês falam da União da Ilha, da Caprichosa e da São Clemente. E a gente tava conversando, você falou que eles gostam mais de falar das quatro mais, né? Das principais, das quatro principais. Mas tem toda a escola de samba tem história, não é isso? Boa noite. Boa noite, João. Com certeza. Toda escola de samba tem história, né? E esse é o terceiro livro de uma série organizada pelo jornalista Fábio Fabato, que se chama Família do Samba. E justamente o propósito dessa série é levantar histórias das principais escolas de samba do Carnaval Carioca. Então o primeiro livro, que se chama As Três Irmãs, fala de Beija-Flor, Mocidade e Imperatriz, que foram três escolas que romperam nos anos 70 o domínio das ditas antigas grandes, as tradicionais Portela, Mangueira, Salgueiro e Império Serrano. No ano passado saiu um livro, que inclusive acabou de ganhar o prêmio Edson Carneiro, que é o livro As Tias da Folia, As Tias, que era sobre escolas que foram campeãs depois de muito tempo de existência, como Vila Isabel, Viradouro, Estácio de Sá e Unidos da Tijuca. E agora, né, um livro que eu sou um dos autores, junto com Vicente Dátoli e Eugênio Leal, que é As Primas Sapecas, justamente sobre União da Ilha, Caprichosa e São Clemente. Cada um escreve sobre a sua escola de coração. Eu sou União da Ilha, fui diretor cultural da escola, assessor de imprensa, já tive algumas funções lá dentro. Há mais ou menos uns 10 anos pesquiso a história da escola. Certo. O Eugênio Leal, né, é compositor da São Clemente, já ganhou samba lá. Olha, tem uma história muito forte lá dentro. E o Vicente Dátoli, né, também jornalista, assessor de imprensa da Liga das Escolas de Samba, ele nasceu dentro da Caprichosa de Pilares, o pai dele foi um dos principais dirigentes da escola, então tem muitas histórias. Então é um livro com um formato bastante leve, são crônicas, 36 crônicas. 36 crônicas. Cada um escreveu 12 sobre suas escolas de coração, abordando aspectos, né, que a gente acha interessante, que a gente acha relevantes, emocionantes, histórias, personagens, né? Uma literatura bem agradável, bem acessível. Imagino. Porque hoje em dia existem muito pouca coisa publicada sobre carnaval. É verdade, Anderson. E o Rio de Janeiro é uma cidade é a cidade do carnaval, né? Uhum. Nós temos aqui a festa mais popular do mundo, o que acontece, e estamos às vésperas aí de acontecer mais um ano de carnaval aqui no Rio de Janeiro. E nós falávamos, inclusive, sobre isso. Agora, por que ainda a massa tem esse, vamos dizer, preconceito em só falar das quatro primeiras e não se fala, não se deixa vir à tona as outras escolas? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do recheio desse livro, que vai ser lançado amanhã, inclusive, mas não vamos contar tudo não, até porque está no forno, está saindo, não é isso, Anderson? Isso, exatamente. A capa, vocês vão acompanhando aí, mas está saindo, e amanhã vai ter o lançamento, a gente vai dar todas as dicas para você poder ir lá conferir de pertinho e chegar, pegar uma dedicatória e tudo mais. Mas, Anderson, você que está no meio do carnaval, por que tem ainda esse, vamos dizer, preconceito? Assim, o que acontece, evidentemente, Portela, Salgueiro, Mangueira e Império Serrano são as escolas que deram base a tudo, né? São as escolas mais antigas. São as pioneiras. São as pioneiras, né? A gente coloca também nesse bolo não a Estácio de Sá atual, mas o bairro do Estácio, da onde surgiu a Deixa Falar, que foi a primeira escola de samba, da qual surgiram outras escolas que hoje são a Estácio de Sá. Mas são regiões onde o samba realmente se enraizou, né? A região Morro da Mangueira, Madureira, né? Essa região central da cidade, são escolas mais antigas e que desde o início disputavam os títulos. Para você ter uma ideia, o primeiro campeonato das escolas de samba foi em 1932. Até 1975, só essas escolas foram campeãs. Caramba! Pois é, então, realmente é óbvio, né? Quando você vai falar de futebol, você vai falar do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, mas assim, né?
Existem outros clubes que também têm história. E a diferença é que, ao contrário do futebol, né, no carnaval, essas outras escolas, essas outras forças surgiram e começaram também a fazer parte da festa. A União da Ilha, por exemplo, que é a escola que eu escrevi, ela é tida por muita gente como uma escola nova, porque ela só surge em meados dos anos 70 no grupo especial. Só que ela é 2 dias mais velha, 2 dias mais jovem do que o Salgueiro. O Salgueiro é fundado em 5 de março de 53, a União da Ilha em 7 de março de 53. Ou seja, quer dizer, só que 48 horas de diferença. 48 horas de diferença. E naquela época, o Salgueiro foi uma junção de outras escolas que já existiam no Morro e que já estavam no grupo especial. Então, o Salgueiro estreou no grupo especial. A União da Ilha, ela foi fundada em 53, começou a desfilar em 54, e na época, na Ilha do Governador, né, que hoje é um bairro, sei lá, de 300, 400 mil habitantes, né, uma ilha, uma cidade praticamente, a Ilha do Governador tinha um desfile de escola de samba próprio. Então, acontecia só lá, com escolas do bairro. E a União da Ilha, que na época se chamava só União, Escola de Samba União, vindo de um time de futebol, a galera que se juntava depois do futebol, fazia uma batucada, formando uma escola de samba. Essa escola ganhou 6 vezes o carnaval na Ilha do Governador. E quando ela veio para o Rio em 1960, já veio para o 3º grupo. Então, teve toda uma caminhada. A União da Ilha fica de 60 a 75 nos grupos a 74, quando ela ganha, nos grupos de baixo. Enquanto isso, o Salgueiro está lá em cima, contando história, ganhando carnaval. Então, assim, mas a União da Ilha é uma escola nova. Mais ou menos, a União da Ilha é 2 dias mais jovem do que o Salgueiro, só que teve uma trajetória totalmente diferente e não podemos dizer não menos rica. Sim, com certeza. E é uma história, e eu procuro enfatizar muito isso na minha parte da União da Ilha no livro, de contar histórias dessa época. Porque, de fato, essas são as curiosidades que vocês colocaram lá, né, no livro, né? Contar um pouquinho as crônicas, são 36 crônicas, como ele disse no começo aqui, falando um pouquinho de cada escola, né? Com certeza. E aí, o Sávio ainda tá lá? Sávio ajuda lá. Sempre. Sábio, vai, não vai. Grande amigo, Sávio Neves. Você é grande, Sávio Neves. Sempre. Mas o Anderson... Nos ajudou, inclusive, num momento em que a escola estava num momento terrível, no grupo de acesso. Foi quando... Agora eu vi que ele veste a camisa também. Quando vocês falam da União, eu lembro... Agora é muito fácil. Tá lá no grupo especial, todo mundo mas quando estava lá embaixo, lá na... Só poucos que ralaram, né? Exato, porque a União da Ilha ficou de 75 a 2001 no grupo especial, depois foi rebaixada para o grupo de acesso, ficou 8 anos no grupo de acesso. Nossa. E foi justamente a época que eu tive lá forte, lá militando, trabalhando, era uma época muito difícil. Porque não é fácil, né, Anderson? Não é fácil. Quer dizer, carnaval, a gente vê aquela coisa bonita na avenida, mas para parar para ver, é um trabalho árduo durante o ano, tanto quanto qualquer outro trabalho, né? Eu costumo dizer para os amigos meus que não acompanham o carnaval que a escola de samba não surge do bueiro, entendeu? Assim, as pessoas... Começou, a gente está agora, virou o ano, início de janeiro. Opa, tem uma escola aí de samba. Porque as pessoas que não vivem esse universo, né, elas vivem um calendário do ano. Agora é Natal, agora é Ano Novo. Virou o ano, agora tem carnaval. Eu vou me preocupar, vou querer aprender os sambas, vou procurar uma fantasia. O que foi de novidade. Exatamente. Mas é o que eu sempre digo, para as pessoas normais, né, parece, eu falei assim, você acha que a escola surge do bueiro, assim, você é desidratada, você pinga e... Não, a escola, né, assim como, por exemplo, a essa altura do campeonato, os fabricantes de ovos de Páscoa já devem estar com tudo preparado. Com certeza. A gente só vai pensar nisso lá para frente. Em março, né? Mas os fabricantes dos ovos... O chocolate já está prontinho para ser fabricado. Já está prontinho, todos os modelos, todos os brindezinhos que vem dentro. As novidades, todas as tudo que foi pensado. Assim como o pessoal das festas juninas já deve estar começando a pensar, quer dizer, existe... Tem que ter, na verdade, né, Anderson? Senão você não consegue fazer a festa do ano seguinte. Se não tiver um planejamento... o ano inteiro, o carnaval... Tem que planejar. E lá tem que fazer a fantasia, o carro, escrever o samba enredo, escolher o samba. Tudo surge do enredo. Agora, em abril, as escolas já estão escolhendo o enredo para o ano seguinte. Exatamente. Né, escrevendo a sinopse. A gente tem acompanhado, inclusive, isso na levada do samba com a Naira, que tem essa evolução durante o ano para chegar na avenida, né? Mas isso é legal. Agora, como é que foi juntar você e todos os outros autores para criar esse livro, contar um pouquinho dessas histórias? Como é que surgiu essa ideia de vocês? A ideia, na verdade, é o Fábio Fabato, né, que é autor dos 2 primeiros livros. Ele é Mocidade. Ele fez o primeiro livro junto com o Alexandre Medeiros e o Alain Diniz, sobre a Mocidade, a Beija-Flor e a Imperatriz. Depois, no segundo livro, ele deu uma colaboração lá, né, sobre Estácio Viradouro, Tijuca e Vila Isabel. Então, aí se juntou ao Luiz Antônio Simas, ao Marcelo Camões,
ao Vinícius Natal e ao Júlio César Farias. Eles escreveram, e esse é o conceito, o Fábio Fabato deu esse conceito da série. E esse terceiro livro, ele já tinha essa ideia, já falava, há uns 2 anos atrás, né, o Fabato organizava lá na FINEP seminários sobre escolas de samba, e ele fez um debate justamente sobre essas 3 escolas, e talvez foi o debate de maior público, de maior repercussão, porque essas 3 escolas, além de tudo, elas têm uma identidade muito forte entre si, elas têm uma similaridade. Para começar, as 3 nunca foram campeãs do carnaval. E são escolas que sempre se impuseram pela alegria, pelo bom humor, pela leveza. Eu visitei a União da Ilha, quando foi? Há 2 anos atrás eu visitei. Mas sensacional. Mas um público fervendo na a quadra da Ilha é uma alegria. A União da Ilha é uma escola muito quente, muito acolhedora, as famílias estão lá. Todo mundo vai. O povo da Ilha é muito bairrista, então, assim... E são escolas, por exemplo, nos anos 70, quando a União da Ilha surge com força, na época carnavalesca era Maria Augusta, o carnaval estava começando a tomar o rumo que tem hoje, do gigantismo, dos carros alegóricos grandes, das fantasias luxuosas, que é justamente a época que o Joãozinho 30 vai para Beija-Flor e começa a fazer aqueles carnavais luxuosíssimos e riquíssimos. E a Maria Augusta chega na União da Ilha e traz domingo, um enredo sobre o dia da semana. O que as pessoas fazem no domingo? Vão para a praia, vão para o bar, jogam bola, soltam pipa, encontram a família, enfim. E enquanto a Beija-Flor vinha brilhando, exuberante, cheia de plumas e paetês, a ilha vinha de camisa de futebol, prancha de surf, soltando pipa, brincando no parquinho no parquinho lá do parque de diversões, andando na roda gigante. E era um contraponto. A União da Ilha, a União da Ilha faz um carnaval que sai da Avenida aclamada pelo povo, com grito de campeã, mas termina em terceiro lugar a 1 ponto da Beija-Flor por causa de um jurado que tirou ponto em harmonia, até de certa forma por preconceito, que é uma escola pequena, não tinha nome. E a partir dali a União da Ilha começa a levar uma série. No ano seguinte a Maria Augusta faz o Amanhã, que é um samba, hoje muita gente acha que é até a música, né, da Simone, de tantos outros cantores, que como será o amanhã? É um samba enredo antológico da União da Ilha, que hoje é uma música da... Virou música comercial, né? Que a gente costuma dizer no carnaval, música de meio de ano, né? Mas hoje é um clássico da música brasileira, né? E é um samba enredo da União da Ilha, e era um enredo que falava das pessoas, porque que a gente... Como será o amanhã? Pô, eu vou lá, vou jogar carta, vou no tarô, vou no búzio, né? Vou na Mãe de Santo, todo esse misticismo, essa coisa. Então, enquanto isso, os outros temas das outras escolas ainda falavam dos grandes heróis da história, né, do Dom Pedro, da Guerra do Paraguai, aquela coisa. E a União da Ilha começou a seguir essa linha de fazer o carnaval sobre coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Um dia da semana, a preocupação que a gente tem com o nosso futuro. Em 79, a Ilha faz O Que Será, né, que é um enredo que eu acho que a ideia dele é sensacional, quer mostrar como uma escola de samba faz o seu desfile, então desde a ideia do enredo até o desfile. E assim a União da Ilha foi conquistando a simpatia do público com ótimos sambas, uma sensacional bateria. Pouco depois, nos anos 80, vem a Caprichosa de Pilares, com o carnavalesco Luiz Fernando Reis, que por sinal escreve o prefácio do livro, o Luiz Fernando, que nunca escondeu que a grande inspiração dele foi a União da Ilha. Então ele leva para a Caprichosa de Pilares enredos leves, alegres, com fantasias simples, mas muito bonitas. Ele pega bem a linha da União. E prossegue, e leva para um outro caminho, para o caminho da crítica política, bem-humorada. Ele faz um enredo sobre a Feira Livre, fala da inflação, ele faz um enredo homenageando o Chico Anísio, sobre o humorismo, mas isso em 84, na época ainda de ditadura. Ele chama os ministros de trapalhões. Ele manda a Salomé, aquela personagem do Chico Anísio, ligar para o João Figueiredo, porque a dureza não dá pé. Né? Então, a Caprichosa solta um balão. Já existia essa coisa da crítica entrando na política. Exato. A Caprichosa soltou um balão na avenida com Direta Já, em 84. Caramba, isso aí foi uma coragem. Uma loucura. Né? Depois ele fez o enredo sobre a saudade do tempo do amolador de faca, do tempo que... Desde o amolador de faca, do Botafogo campeão, que o Botafogo estava muito tempo na época sem ser campeão, até a saudade do tempo que a gente votava para presidente. Nossa.
Entendeu? Então a Caprichosa entrou numa linha, né? Depois fez um enredo, Brasil com Z não seremos jamais, criticando toda a influência americana na nossa cultura, né? O cara que usava aquele tênis de moda, que usava chiclete, que ouvia rock and roll e deixava o samba de lado. Toda a cultura brasileira de lado, né? E nesse desfile tem uma coisa, eu sempre falo com o Luiz Fernando, né? Uma das coisas assim, que mais me marcou naquele desfile era uma ala que ele colocou, eu acho espetacular aquilo, uma ala com camisas do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, mas de uniforme de futebol americano, de capacete, bola, aquela bola oval. Americanizou que tinha aqui no nosso país. E mais ou menos nessa época também surgiu a São Clemente com uma proposta que ainda foi mais a fundo. A São Clemente fazia crítica política mesmo, denunciava os problemas da saúde, a violência no trânsito. Dedo na ferida. Dedo na ferida. O problema da moradia, a falta da casa própria, quem casa quer casa, foi um enredo. Não corra, não mate, não morra, o diabo está solto no asfalto, um enredo sobre a violência no trânsito. Um enredo talvez antológico, talvez nunca mais seja repetido, um enredo sobre o menor abandonado. E que hoje é uma discussão interminável. E naquela época já era, hoje é mais ainda. Exatamente. Né? E uma ousadia que em 90 a São Clemente fez o Samba Sambô, criticando todo o processo de comercialização do carnaval. O mestre Sala que trocou de escola porque recebeu um dinheiro. O samba não que... Não tem mais aquela coisa do amor, não é? O dinheiro está falando mais alto. Hoje em dia o carnaval tá profissional, né? Como tudo na vida. Jogador de futebol é a mesma coisa, porque antigamente o cara jogava... O amor ainda existe, assim, você vê as pessoas desfilando por outra escola, mas indo lá na quadra da escola que o revelou, a escola de coração, vai lá, dá um abraço no pessoal, né? Se a escola está no grupo de acesso, ela até desfila, veste uma camisa de diretoria, vai lá e dá uma força e tal. O amor ainda existe, mas não tem jeito. Eu mesmo, eu era assessor da União da Ilha, né? A União da Ilha estava no grupo de acesso, o Império Serrano estava no especial, me fez uma proposta, eu vim para o Império Serrano porque eu sou profissional, sou um jornalista, preciso pagar a conta. Exatamente. Mas eu continuava lá na União da Ilha, ajudando, trabalhando e tal. Mas assim, e isso em 1990, a São Clemente já tocava o dedo na ferida, falava, a avenida está cheia de gringo, cadê o povão na arquibancada? Nosso povão ficou de fora da jogada, nem lugar na arquibancada, ele tem mais para ficar. Então assim, essas três escolas têm essa característica, o bom humor, a irreverência, a crítica. Uma forma bem humorada de ver a vida. A simplicidade. A simplicidade, mas não é uma crítica, aquela crítica raivosa, rabugenta, não, a crítica né, que o carioca sabe fazer. Exatamente, o carioca, é uma sátira do que está acontecendo. O carioca está no ônibus lotado, está pau da vida que o ônibus está lotado, mas faz piada. Exatamente, né? consegue, né? Olha só, a sauna aqui tá boa, hein? Vou trazer um sabonetinho, mas o cara tá lá, tá pau da vida. Exatamente. E eu acho que, então, dentro desse universo, acho que essas três escolas resumem como poucas a forma carioca de ver o mundo, de viver o carnaval, né? E eu acho assim, eu estou muito feliz, muito satisfeito por esse livro ter nascido, está chegando agora para as pessoas, porque são histórias maravilhosas e, justamente voltando ao que a gente falou no início, existem outras coisas no carnaval para serem contadas, muitas histórias para serem contadas, porque o carnaval, João, até é importante dizer isso, o carnaval também, ele é muito como uma manifestação, né, de origem negra, é uma tradição da cultura negra. O carnaval é muito baseado na oralidade. O que é? Aquela história do avô que conta para o filho, que conta para o neto, que conta para o bisneto. Ah, minha avó contava, meu avô contava, minha tia contava. E essas histórias vão se passando. Muitos casos as histórias realmente são verdadeiras. Outras elas se modificam, porque eu conto para você uma coisa, você vai contar para outra. Nada é 100%. Aquela brincadeira do telefone sem fio, exatamente. Né? E também, muitas histórias se perderam, porque o pai contou para o filho, que contou para o neto, eles morreram, não contou para mais ninguém, as histórias se foram. Aí para por ali. De uma certa forma, e esse trabalho em relação à União da Ilha, há 10 anos já eu pesquiso a história da escola, já entrevistei grandes sambistas da história da escola, que hoje já não estão mais entre nós, me deram entrevista, como o Haroldo Melodia, né, que é o maior puxador da história da União da Ilha, pai do Ito, atual puxador, né, o Aurim da Ilha, que era autor dos grandes sambas da escola, junto com o Didi. Então, assim, grandes personagens da escola, eu tive a felicidade de conversar com eles enquanto vivos, nos últimos 10, 12 anos, e grande parte desse trabalho está nesse livro. Ainda não está tudo não, porque eu pretendo em breve fazer outras coisas também. Ah, legal. Não vai acabar pra gente aqui. Vem contar pra gente aqui. Agora, a gente falou da crítica. Num geral, você acha que o carnaval seria usado para esse tipo de manifestação? Ou, na verdade, é uma característica só dessas escolas mesmo? Porque é aquela festa,
não seria propício, mas tem escolas que têm essa coragem de ir para a avenida criticar, direta já, colocar uma bandeira. Naquela época foi uma coragem. Foi mesmo, mas assim, eu acho que cada escola tem a sua característica, né? Eu acho que sim, se a gente for para a avenida ver 12 escolas iguais à Ilha ou 12 escolas iguais à Beija-Flor, Perde o glamour. vai ficar tudo muito igual. Acho que o interessante é que cada escola tem a sua característica. A crítica, de uma certa forma, ela faz parte do carnaval, né? Assim, desde sempre. Se você for para um bloco de rua, você vai ver o cara lá fantasiado, né, sei lá, de black bloc, né, no carnaval passado tinha um monte de gente fantasiada de black bloc, né, ironizando as manifestações, aquela coisa toda. Então, assim, o assunto que tiver na moda, acredito que agora nos blocos a gente vai ver gente lá com coisa da Petrobras. Enfim, sempre vai ter. Que vai ter mesmo. Sempre vai ter. Então, o carnaval, ele tem essa... Ele dá essa oportunidade, né? O carnaval é a festa da inversão, é a festa da subversão, é a hora que um homem veste de mulher, né? É a hora que, né, a pessoa vai lá, bebe, extravasa, que... O carnaval, as escolas de samba, então, justamente tem essa característica, que era o grande momento em que o pobre se veste de rei, né? E o rico se veste de mendigo. Então, isso consegue juntar todo mundo. Isso, né, cabe no carnaval. O que acontece é que hoje em dia, né, o próprio mundo hoje está muito politicamente correto, né? Você não pode falar com tudo que você... Às vezes você quer brincar de uma forma, a pessoa já não entende tão bem. E o próprio regulamento também, de uma certa forma, quando você cria um regulamento para um desfile, você faz uma coisa muito rígida, você acaba criando ali uma norma. Quem seguir por aqui vai ser campeão. Quem não seguir, quem for para um outro lado, o jurado já vai olhar meio... né? Mas eu já fiquei muito feliz esse ano, esse último carnaval, a União da Ilha ficou em 4º lugar, fazendo um desfile inteiramente dentro das suas características. A escola estava bonita, estava leve para os padrões atuais. Exatamente. Né? Não dá mais para desfilar com prancha de surf de isopor na mão. Mas a União da Ilha estava bonita, estava animada, estava criativa, um enredo sobre a infância. Ela se modernizou, mas de acordo com as suas características. Eu acho que esse é o caminho, tanto para a Capixosa de Pilares, que hoje, infelizmente, está no grupo de acesso, tanto com a São Clemente. Eu acho que essas escolas têm que manter... As pessoas têm que ir para a avenida e ver, pô, lá vem a Ilha. Eu sei que a Ilha vem com uma boa bateria, vem com samba bonito, com samba leve, com samba animado, e vai me divertir, vai me fazer feliz. Assim como a São Clemente, assim como a Capixosa. E todas essas histórias, ou parte das histórias, estão reunidas nas 36 crônicas do novo livro que é lançado amanhã. Onde que vocês vão lançar? Vai ser no Bar Ernesto, lá na Lapa, né? Largo da Lapa, número 41. Ali do lado da Sala Cecília Meirelles. Gente, que foi reformada, né? Exatamente. Inclusive, tá super. Olha, então do lado da Sala Cecília Meirelles, no Bar do Ernesto, lá na Lapa, amanhã, que horário? 7 da noite. 7 da noite, todo mundo está convidado para ir lá, toma um chopp, leva os amigos, conversa com o Anderson e todos os autores. E vai ter muito samba. Com certeza. O pessoal das escolas estarão lá? Estarão lá, puxador, mestre Sala, porta-bandeira. É uma oportunidade única, hein, gente? Vai se cantar sambas antigos. Aí, eu esqueci de uma coisa importantíssima. O pós-fácil do livro é escrito pela Enoli Lara. A Enoli Lara... né, em 89, desfilando na União da Ilha, no Festa Profana, carnaval famoso por aquele samba, eu vou tomar um porre de felicidade. Ela desfilou inteiramente nua, num carro alegórico da escola. Caraca! E por causa dela, criou-se, né, a Liesa criou um dispositivo no regulamento proibindo a genitália desnuda. Foi por causa dela. Foi por causa dela. Pintado pode. Não pode. Tapado, tem que estar tampado, não pode nem estar pintado, nem decorado, nem nada. Você tem que tampar. Na avenida tem que tampar. Já teve escola, inclusive a São Clemente, há uns anos atrás, perdeu ponto porque soltou o tapa-sexo de uma menina lá no meio do desfile. E a escola, inclusive, foi rebaixada porque perdeu esses pontos. Então, por causa da Enoli Lara, o regulamento foi modificado, né? E é uma figura fantástica, enfim. Né, e ela escreveu o pós-fácil do livro e vai estar lá também. Já é a oportunidade, hein, gente? Está prometendo uma mega performance. Olha aí, ó, oportunidade única, hein? De poder até conversar e falar como é que naquela época teve coragem de fazer. E ela foi a precursora de mudar todo o esquema do negócio. Se o regulamento hoje... O regulamento mudou porque ela foi nua para a avenida. 25 anos depois, o regulamento continua o mesmo por causa dela. Olha aí, tá vendo? Anderson, eu queria te agradecer muito por ter vindo falar um pouquinho dessas escolas, falar um pouquinho desse livro, que vai acrescentar muito na nossa literatura,
E outra, vai deixar todo mundo com gostinho de quero mais. Eles vão ter que pensar em outras histórias para já colocar em prática e O trazer. Fabato no ano que vem, até é bom dizer, ele vai fechar essa série justamente com as 4 mais tradicionais, que são as matriarcas. Tá. Né? Começou com as irmãs, foi para as tias, para as primas e vai terminar com as matriarcas. Aí sim, para fechar, ele inverteu a lógica. Vamos fazer um livro? Vamos fazer. Mangueira, Portela, Salgueiro. Não. Ele deixou essas escolas por último. Claro. Já né? são primeiras, já são faladas demais. E já tem. Vamos Já, enaltecer as outras o aí. que tem de pouco na literatura de carnaval enfoca muito essas escolas, né? Portela, Salgueiro, Império e Mangueira. Então, o Fabato deixou para o ano que vem esse último livro, né? Então, para fechar, e no final desses livros todos, a gente vai ter 14 escolas de samba retratadas pela coleção. E daí para frente a gente vai pensar outras coisas, com certeza. E vem para cá para falar pra gente. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Então amanhã, gente, o encontro é na Lapa, Bar do Ernesto, às 7 da noite. O Anderson e todos os autores Vicente Dátoli e Eugênio Leal. Os 3 estarão lá para recepcionar você, pegar uma dedicatória, sem contar as escolas de samba, os representantes que estarão lá para você poder... E aí no Lilara. E aí, porque ela vai falar lá Com de certeza. tudo que aconteceu no carnaval, não é verdade? Olha, vou fazer um rápido intervalo comercial, são 2 minutos, na volta tem muito mais assunto aqui, não saia daí porque eu faço parte do seu cotidiano. O toque do seu